Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na análise do POR 11, um fundo de crédito imobiliário que tem chamado a atenção. Vamos juntos decifrar o último relatório mensal para entender o que realmente importa para quem pensa em investir. E já vamos começar com um número que com certeza salta aos olhos de qualquer um: o dividendo yield dos últimos 12 meses. Isso mesmo, 13,63%. Um rendimento desses, claro, pede uma análise mais cuidadosa. É daqui que a gente parte para entender a estratégia e os riscos por trás desse retorno tão expressivo. Para organizar nossa conversa, a gente vai seguir este roteiro aqui. Primeiro, um raio-x geral do fundo. Depois, olhamos os dividendos e a performance. Aí, a gente entra no portfólio para ver o que tem lá dentro, decifra a estratégia da gestão e, por fim, os pontos que todo mundo precisa ficar de olho. Ok, vamos começar pelos fundamentos. Esses são os dados vitais do POR 11, a base para qualquer análise séria. E aqui já temos um ponto que chama muito a atenção: o valor patrimonial da cota, ou seja, o que ela vale em tese, é de 9,56. Só que o preço na bolsa, no mercado, é de 8,04. Isso nos dá uma relação preço sobre valor patrimonial de 0,84. Traduzindo do financês, é como se fosse possível comprar os ativos do fundo com um desconto de 16%. É uma métrica fundamental para qualquer análise. Agora, vamos para o que realmente move o coração da maioria dos investidores de fundos imobiliários: os dividendos. Vamos ver como tem sido a performance e os pagamentos do PORD 11. Em setembro, o fundo distribuiu 10 centavos por cota. Mas o detalhe mais interessante talvez esteja na última linha: a reserva de inflação não distribuída. São mais de 6 centavos por cota, já apurados, mas guardados. Pensa nisso como um colchão de segurança, uma gordurinha que a gestão pode usar para suavizar os dividendos em meses mais fracos. E esse gráfico aqui mostra uma tendência bem clara. A gente vê uma trajetória de alta nos pagamentos, sabe, leve, mas consistente no último trimestre. Sair de 9 centavos e 2 décimos para 10 centavos em 3 meses é um sinal positivo da saúde operacional do fundo. Ok, os rendimentos são bons, mas de onde vem esse dinheiro? Agora a gente vai abrir a caixa preta do portfólio para entender a origem e, principalmente, a qualidade desses ganhos. Afinal, a composição da carteira é a base de tudo, né? A carteira do fundo tem basicamente dois tipos de risco. A maior parte, quase 65%, é o chamado risco corporativo, que são dívidas de empresas específicas. O resto, 35,5%, é risco pulverizado. Isso dilui bem a exposição, porque são centenas de devedores pequenos, então o impacto de uma única inadimplência é bem menor. E aqui está o motor do fundo. A carteira de CRI está quase perfeitamente balanceada. Metade está indexada à inflação, pelo IPCA, e a outra metade à taxa de juros, o CDI. É um posicionamento bem estratégico que permite ao fundo ir bem tanto em cenários de inflação alta quanto de juros nas alturas. A diversificação não para por aí, não. Ela continua nos setores do mercado imobiliário. Tem exposição em renda urbana, projetos do Minha Casa Minha Vida, residencial tradicional, loteamentos. Essa variedade toda funciona como uma camada extra de proteção contra problemas específicos de um único setor. Bom, agora que a gente já entendeu os números e a carteira, vamos falar sobre a mente por trás das operações, a gestão. Entender a filosofia da equipe é fundamental para a gente tentar antecipar como o fundo vai se comportar nos diferentes ciclos do mercado. A gestão resume a filosofia do momento com aquele velho ditado: em terra de cego, quem tem olho é rei. A leitura disso é muito clara. Num cenário cheio de incerteza, quem tem caixa, disciplina e um critério de análise bem rigoroso leva vantagem. E como que essa filosofia vira ação no dia a dia? Basicamente, com o pé no frio. A gestão está bem seletiva, priorizando a liquidez, o caixa. Eles entendem que manter o dinheiro rendendo a uma taxa Selic alta é mais inteligente do que se arriscar em ativos onde a relação de risco-retorno não parece tão favorável assim. Mas olha, estar defensivo não significa ficar parado. A gestão é bem ativa e temos um exemplo perfeito aqui: a venda das debêntures da JHSF. Eles compraram o ativo pagando CDI mais 1,70 e quando o mercado melhorou, venderam a CDI mais 1,25. Isso gerou um belo ganho de capital, que vai direto para o bolso dos cotistas. Certo. Estamos chegando na nossa reta final. Agora é a hora de conectar todos os pontos e focar naqueles fatores críticos que quem investe ou pensa em investir
precisa monitorar de perto daqui para frente. E este é o ponto que amarra toda a estratégia da gestão. A visão deles é de uma economia desacelerando e com juros altos por mais tempo. Historicamente, um cenário assim costuma levar a um aumento da inadimplência uns 9 meses depois. Então, toda essa cautela que a gente viu é, na verdade, uma preparação para um ciclo de crédito que eles acreditam que será mais difícil. Isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental, principalmente quando um fundo está sendo negociado com um desconto. Qual é o real impacto do preço que se paga pela cota no retorno potencial do investimento? E essa tabela do próprio relatório da gestão ilustra isso de forma perfeita. Com o preço atual de 8,04, a carteira tem um retorno embutido de IPCA mais 17,29%. Agora, se o preço da cota cair para 7,75, o mesmo portfólio passa a oferecer um retorno potencial de IPCA mais 18,59. Fica muito claro que o preço de entrada é uma variável decisiva no potencial de ganho. Para a gente resumir toda a nossa análise em 3 pilares, seria isso. Primeiro, um yield bem atraente. Segundo, uma gestão que está claramente cautelosa e focada em segurança. E terceiro, um desconto bem significativo em relação ao valor patrimonial. Essa é a fotografia do Por de 11 hoje. E tudo isso nos deixa com a pergunta que, no fim das contas, define a tese de investimento. Esse desconto de 16% no P sobre VP, ele é uma janela de oportunidade para comprar bons ativos mais barato? Ou será que é o mercado já colocando no preço os riscos futuros que a própria gestão está prevendo? A resposta a essa pergunta é o que cada um precisa encontrar para decidir sobre o Por de 11.